Começa agora, Jornal do Trabalhador. O jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região, Sindiacre. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha pelo canal 20 da TV Litoral Sul, canal 20 da NET, e você também pode nos acompanhar ao vivo pelo nosso site na internet, tvlitoralsul.com. A gente lembra que esse jornal é uma iniciativa do Sindiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e Região. E no dia de hoje vamos falar sobre a greve geral que mobilizou centenas de pessoas aqui na região. Teve manifestação principalmente no Vale do Araranguá e a gente vai trazer as imagens e também o saldo desse protesto da última sexta-feira. E ainda a Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do último lote das contas inativas do FGTS. As agências ficarão abertas neste sábado, desde as 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Em instantes, você vai saber aqui conosco quem tem direito a este benefício. E ainda o reajuste salarial da construção civil foi definido. O repasse à categoria vai ser de 4% e não agradou, claro, os trabalhadores que esperavam algo acima da inflação. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre a negociação com o Sindimac, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica, e vamos trazer ainda detalhes e informações a respeito do que acontece esta semana em Brasília. Tudo isso a partir de agora, até às 7 horas da noite. O Jornal do Trabalhador já está no ar. Jornal do Trabalhador. A gente fala aqui todas as semanas sobre reajuste, sobre negociações salariais. Você, com certeza, que nos acompanha nesse último ano, já percebeu quanto essas negociações, essas discussões têm se tornado cada vez mais difíceis. E agora a gente vai falar sobre o sindicato que representa os trabalhadores na indústria das máquinas aqui de Criciúma e região. E para isso a gente recebe o presidente Francisco Pedro dos Santos, o Chico, que já é nosso conhecido daqui, já esteve outras vezes conosco. Chico, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Carol. Boa noite aos telespectadores do TV Litoral, né? E a gente está aqui para esclarecer para a nossa categoria o que está vindo aí, né? As negociações do Sindimac. E Chico, a gente sabe, e você que é do movimento sindical principalmente há muitos anos acompanha, o quanto essas negociações têm sido bem difíceis. A gente passou o Brasil num período muito positivo, né, de crescimento de emprego, de vagas de emprego sobrando, o trabalhador podia escolher onde trabalhava, de que forma atuava, uma empresa às vezes dava um benefício a mais que o outro, e a gente passou por um tempo sossegado. Só que há um bom tempo já a gente vem vendo uma situação de um tempo difícil, de emprego escasso e dessas negociações cada vez mais apertadas. Vocês sentem isso esse ano ainda, Chico? Carol, assim, ó, sempre que a gente negociou com o sindicato patronal, nunca foi fácil, né? E aí cada vez mais difícil, né? E agora, nesse período que a gente está passando aí com a inflação baixa, a gente vê uma dificuldade maior, né? Porque assim, ó, o que é que está sendo negociado aí? 4%. E o que é que o trabalhador lá na ponta pensa? Que ele vai no mercado fazer a sua compra e gasta muito mais que isso. Aí eles, na porta de fábrica, eles perguntam para nós, como é que só deu 3%, Chico, a inflação? 4%. Isso é o que é divulgado pelos índices que calculam, né, a inflação. Então a gente tem que negociar em cima disso. Mas com a inflação baixa e com esse terrível que a gente está acontecendo no país aí, a situação política e a sua situação financeira, cada vez está mais difícil. Pois é, ano passado, inclusive, a gente teve categorias que fecharam reajuste em 9%, 10%, 11%. E esse ano a gente tem visto que começou com 5% e está aí na base do 4%, 4,5%. Quando muito, alguém consegue um reajuste, de fato, um ganho real, né, Chico? Mas a gente, de fato, vai ao supermercado, vai no posto de gasolina, vai na farmácia e não é esse reajuste de 4%, 4,5% que a gente sente no bolso. O trabalhador sente muito mais, né? Essa inflação não reflete, né, para a gente a realidade do que acontece, né? Mas assim, ó, o que é que a gente está vendo aí? O que está acontecendo é só a inflação, arredondando. Em janeiro, no Sindimetal, a gente conseguiu o quê? 0,58 de aumento real. Então, só arredondou a inflação. A inflação era 6,28, nós fechamos com 7 em janeiro, o Sindimetal. Agora, o Sindimac, que é agora em julho,
nós temos uma expectativa aí da inflação ficar em 3,5%. Como é que vai levar para a categoria dizer que a inflação foi só 3,5%? Então é complicado, é difícil. E até eu digo, né, na porta de fábrica que assim, ó, até para conseguir isso não é fácil, porque a classe patronal também não quer dar nada, porque a situação que está, eles dizem que não tem como aumentar, porque não tem como aumentar o produto final deles. Então é difícil para nós negociar com a inflação baixa, o trabalhador não entende e o patrão também, como sempre, né, quer tirar alguma coisa, né? Mas nós do sindicato temos que lutar para que no mínimo a inflação tem que vir. Pois é, e ano passado eu lembro em algumas conversas e diversas categorias, o pessoal lutava por pelo menos a inflação, ninguém aceitava fechar menos que a inflação. E esse ano eu acredito que a regra continua valendo, né, Chico? Continua, eu digo e falo nas reuniões patronais que não vai ser eu, presidente do sindicato, que vou negociar abaixo da inflação, né? Mas a gente sabe que cada vez está apertando mais e o que a gente pede é para que os trabalhadores do ramo metalúrgico, do Sindimetal, da categoria Sindimac, que quando o sindicato chamar para uma assembleia, eles têm que vir no sindicato, estar junto com a gente para a gente fortalecer a luta. Porque só o sindicato não vai conseguir muita coisa. A gente quer que o trabalhador esteja junto com o sindicato para a gente conseguir avançar e conquistar alguma coisa, né? Então, assim, só depende do trabalhador pressionando o sindicato e o sindicato pressionando a classe patronal para a gente conseguir o nosso objetivo, que é ganhar alguma coisa de aumento real. E Chico, a gente não teve ainda nenhuma assembleia porque a negociação ela está começando, né? É assim, ó, segunda-feira a gente teve uma reunião no Ministério do Trabalho para fazer a ata, né, e começar a negociação. Mas assim, a gente espera que até o dia 10 agora, semana que vem, saia o índice da inflação, que ainda não saiu, não completou o ano. E a gente só volta a chamar a classe patronal para uma negociação quando a gente já está fechado os 12 meses da inflação do período. Enquanto a gente não tem os 12 meses da inflação do período, a gente não tem como negociar porque não tem um índice oficial. Então temos que dar uma segurada até sair o índice oficial dos órgãos que calculam a inflação. E Chico, além dessa questão do ganho real, que eu acho que é o que todo trabalhador quer, o que mais que o sindicato e os trabalhadores levam para a pauta, para as reivindicações? Tem algo esse ano diferente? Os pedidos seguem a mesma linha dos pedidos dos anos anteriores? A gente sempre que faz o rol para pedir para a classe patronal, a gente coloca várias coisas, né? Passagem gratuita, almoço, todas essas coisas a gente coloca em pauta, né? Mas assim, ó, fica sempre definido ali a questão financeira. As outras coisas, depois que a gente negocia, a gente fica tudo baseado na questão financeira, que é o índice de aumento, que é a inflação, o aumento real. E as outras coisas acaba ficando no esquecimento, embora a gente batendo, mas a gente sempre negocia o que a gente já tem, né? Nós temos um abono, né? Nós temos um abono que também sempre a gente dá uma aumentadinha um pouquinho a mais que a inflação, né? E fica sempre preso mais na questão do aumento, que é o aumento que a gente quer, é alguma coisa de aumento real. O índice, a inflação mais alguma coisa. Se vai conseguir ou não, depende da capacidade e da mobilização dos trabalhadores. Claro. E Chico, quantos trabalhadores a gente tem aqui na região, quantas empresas nessa questão da indústria das máquinas? Aqui nós temos, em Criciúma, nós temos a Pierini, a Futurize e a Icon. São poucas, então. 3 empresas. Em Araranguá, a gente tem a Pagé, que é uma empresa com 350 trabalhadores. Em Cocal do Sul, a gente tem a CMC, né? E tem a Cardal. Dá em torno de 950 mil trabalhadores nesse setor. Por isso que é tão importante essa união, né? Essa mobilização dos trabalhadores em acompanhar as assembleias, em fazer parte dessas reivindicações, construir junto, porque não é uma categoria muito grande e, pelo que a gente vê, ela é espalhada em algumas cidades, né, Chico? Carol, assim, é melhor para negociar porque é poucas empresas, né? No setor do Sindimetal, que é Janeiro, é muitas empresas, é muita coisinha pequena. E no Sindimac, é poucas empresas um pouquinho melhor, né? Um pouquinho maior. Então, tem uma facilidade melhor para a gente negociar, porque é pouca empresa. E no Sindimetal a gente tem dificuldade porque tem empresa por tudo aí, então é complicado.
E geralmente se fecha a mesma negociação para todas as empresas, é a categoria que recebe aquele aumento, aquele reajuste, né? O que a gente negociar agora no Sindimac vai ser para todos os integrantes da categoria Sindimac, que o dissídio deles é 1º de julho. E Chico, como é que está a questão nesse ano difícil, de crise? Vocês percebem que o setor teve diminuição, teve uma retração e teve um aumento no número de demissões? Vocês chegam a sentir isso com rescisões no sindicato, por exemplo? Carol, tem bastante. A gente está vendo aí que tem bastante rescisões passando pelo sindicato, e o que eu vejo assim é muita gente querendo, liga até para a gente para ver se arruma emprego aqui, emprego ali. A situação está complicada, não está fácil, né? As empresas, por conta também dessa questão política que está acontecendo aí, estão deixando de investir, estão dando uma segurada, e quem perde, coitado do trabalhador, né? Ele que perde, né? Nessa situação que está, a gente não consegue avançar muito, né? Na questão de aumento, e o trabalhador, quando ele dá uma aumentadinha no salário dele, acaba perdendo o emprego. Tem empresas aí que diz para nós, se aumentar isso, nós vamos ter que demitir tantos para ter o mesmo o ganho que eles têm, né, o lucro que eles têm. Né? Se eu tiver que dar um aumento real, eu vou ter que demitir. Mas assim, aí passa bastante gente pelo sindicato fazendo rescisão. E é algo muito preocupante, né, Chico? Porque a gente sabe que um trabalhador que hoje sai de uma empresa, uma indústria que fecha as portas, a gente não tem mais essa facilidade de realocar aquele pessoal em outra empresa do mesmo setor para que ele continue a sua profissão, né? Carol, assim, eu digo para ti e sempre falo, né, que é um dos piores momentos nosso do movimento sindical, né? A gente está aí perdendo todos os direitos, né, que esse governo está acabando com os nossos direitos, e assim, e com esse desemprego que está aí, a gente não consegue fazer muita coisa, porque todo mundo parece com medo de... Claro que se nós tivemos essa greve geral, a gente queria fazer uma greve geral, mas o trabalhador tinha que ter consciência, né? A greve geral era para parar o país inteiro, porque assim, não custa ele perder um dia, porque senão ele vai perder 30 anos de sua vida, que é a sua aposentadoria, que está sendo acabado por esse governo. Então, assim, a dificuldade é grande e é um dos piores momentos do movimento sindical. Eu, que sou presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, estou sentindo na pele a dificuldade que é, e assim, e lá o trabalhador cobra bastante, e a gente vê que a gente não tem força para conseguir avançar. E isso eu vejo que é até uma tentativa, né, de desmobilizar o movimento sindical, né, Chico? Porque a gente percebe que quem vai à frente dessas greves gerais, dessas propostas e desses projetos contra reformas da Previdência, reforma trabalhista, acaba sendo o movimento sindical, e a gente tem uma união muito boa aqui no Sul com relação a esses movimentos de diversas frentes, de diversas centrais sindicais. Mas tem sim uma tentativa de desmobilizar essa categoria, essas centrais, para que não haja, né, esse ataque àquilo que o governo tem atacado os trabalhadores, né? Carol, assim, nós agradecemos aqui, porque o nosso movimento aqui em Criciúma é muito forte, né? E com relação a isso, tudo que está acontecendo no país, o que a gente está fazendo, ainda é pouco pelo que está para vir, né? Então, assim, só que o trabalhador lá não tem essa consciência, não está tendo essa consciência do que ele vai perder. Ele só vai sentir na pele se chegar a passar todas essas reformas, a hora que ele sentir que ele está perdendo o direito dele, direito a férias, direito a 13º, direito a essas conquistas que a gente já teve. Tanto que a gente já viu aqui em Criciúma, no dissídio agora que teve do servidor público, foi tirado direitos. Então, assim, eles estão querendo atacar, nós de um lado, de outro, vamos atacar a gente. Então, assim, nós do movimento sindical, nós temos que estar cada vez mais unidos, todo mundo junto, porque assim, quem perde não é o Chico do metalúrgico, não é o Itaci do ceramista, não é a Juscelia lá do servidor. Quem perde é o trabalhador e todo o movimento sul daqui na nossa região. É verdade. E Chico, eu acho que até com essa nossa conversa aqui, fica um convite, né, para quem nos acompanha, quem nos assiste, a acompanhar todas essas mobilizações, a fazer parte, a entrar junto com o seu sindicato para entender, porque todos os sindicatos, inclusive, têm feito um papel muito bacana dessa informação e dessa conscientização, orientação aos trabalhadores, até em portas de fábrica, a gente viu nesses últimos meses, né, Chico? Carol, assim, eu como
presidente do Sindicato Metalúrgico, às vezes fico triste, porque assim, ó, às vezes a gente está nessa manifestação e o pessoal fica criticando. Não entende que aquilo ali a gente está lutando para não perder, né? Perder o nosso direito que a gente levou 30 anos para conquistar. E agora está sendo tirado na calada da noite por esse presidente aí, inconsequente, que não foi eleito pelo voto do povo. Então, assim, a gente está perdendo e o trabalhador parece que, por isso que eu digo, por conta desse desemprego, por conta dessa situação que está aí, o trabalhador também está com medo de fazer qualquer coisa e perder o emprego. Porque ele sabe que se sair daqui para arrumar outro emprego não é fácil. E eles estão aproveitando dessa situação para fazer essas mudanças e tirar o nosso direito. É verdade. E Chico, falando um pouquinho sobre os metalúrgicos, o reajuste deles desse ano já foi lá no início do ano, é isso? O Sindimetal, nós negociamos com o Sindimetal, que é em janeiro, né, que daí pega o Sindimetal do Caravaggio e o Sindimetal de toda essa região. Nosso sindicato negocia desde Passo de Torres até Braço do Norte. É bem extenso, né? É bem grande. E agora o Sindimac, essas 7 empresas que eu falei para ti, essas 7 empresas eu decido então agora em julho. Mas o dos metalúrgicos esse ano já fechou, já está tudo tranquilo. O do Sindimetal fechou em janeiro, 7%, com um ganho real, foi arredondado, né? A gente espera que no Sindimac não seja diferente, que a gente consegue também alguma coisa de aumento real e a gente vai lutar para isso e vai pedir para os nossos trabalhadores do Sindimac para que façam igual o Sindimetal em janeiro. Venha, vamos encher aquela sede do sindicato para a gente pressionar a classe patronal para a gente alcançar o nosso objetivo. É verdade. Até porque hoje em dia, com essas redes sociais, com essa facilidade de internet, o pessoal se juntou tudo, já bateu uma fotinho no instantinho, todo mundo já vê que a categoria está mobilizada, né, Chico? É rápido. Às vezes o pessoal diz assim, vocês não foram lá na minha fábrica, no Sindimetal, que é muitas, né? Tem 1000 empresas. Então, assim, pessoal, mas hoje o pessoal vê as comunicações que a gente tem, WhatsApp, tudo, o site do sindicato. Então, assim, algumas que ficou, que não deu, mas o pessoal sabe. Não vem à Assembleia é porque não quer, porque é avisado e ter um jeito de saber, ele tem. Então, o que não vem é porque está desinteressado, né? E daí depois não pode criticar, né? Não pode reclamar. É assim, o dissídio coletivo é uma vez só no ano, então não custa ele perder uma horinha para vir ali no sindicato, para a gente estar junto discutindo, para ver o que a gente vai fazer. E Chico, no ano passado a gente teve uma situação bem particular de uma empresa metalúrgica do Caravaggio que acabou tirando um turno, depois demitiu uns funcionários. O sindicato, na época, eu lembro que fez reuniões e assembleias na porta da fábrica, inclusive, com a categoria que foi meio que pega de surpresa. Vocês estavam acompanhando, quando a gente conversou no ano passado, aquilo muito de perto. Como é que ficou isso hoje? A empresa, assim, ela entrou com recuperação judicial, e assim, como ela entrou com recuperação judicial, ela demitiu 180 trabalhadores, né? E tem mais 300, hoje tem 470 trabalhando, ficou com 350, mas já está com 470. Eu tive uma informação essa semana, que eu liguei para lá, aí falou, não, Chico, não tem 350, já está com 470. Então é bom, porque assim, na recuperação judicial, ela ganhou um fôlego, né? Aquele pessoal que foi demitido agora, estão chamando agora em agosto, parece que vai ter uma assembleia com os credores, né? E daí eles vão apresentar o plano de recuperação, né? E nesse plano de recuperação, né, esses trabalhadores vão ter um ano para receber as suas rescisões que não receberam lá atrás. Mas a gente está acompanhando, assim, ó, não é fácil, né? A gente, claro que na época a gente não aceitou isso, a empresa demitiu e não pagou, mas assim, ó, a gente tem que respeitar a lei. E a lei da recuperação judicial não tem como fazer nada. Quando a empresa entrou com a recuperação judicial, o que é que nós tínhamos que fazer? O que a gente tinha que fazer era conversar com esses trabalhadores, né, para dizer que a empresa vai tentar fazer um plano para se recuperar, e se recuperar, eles vão ter um ano para receber essas rescisões. Então, a gente acompanhou, mas assim, ó, eu recebo mensagem no celular direto, o pessoal criticando, para ir lá parar aqueles 470, porque o pessoal, claro, que tem uma certa razão, ele diz, se não é para nós, não é para ninguém, tem que ir lá e parar. Mas daí, olha só a responsabilidade, a gente vai lá, para, é mais 470 que vão ficar desempregados, e vão receber quando? E daí assim, ó, quando uma empresa fecha e a gente penhora o patrimônio, tem que vender o patrimônio, também demora. Então assim, ó, nada é fácil para nós. Nada é fácil, tudo é demorado.
Quando a gente teve empresas aí que a gente entrou, penhorou os bens aí, e faz 2 anos que o maquinário está lá para ser vendido, vendemos algumas coisas, outras coisas a gente não vendeu. Com essa crise não se vende nada, e máquinas também ultrapassadas a gente não vende, então demora muito mais para ele receber. Então eu digo assim, ó, é menos mal que na recuperação, se recuperar, que ela vai se recuperar, que a gente está vendo que está indo, né, dando uma volta por cima, os trabalhadores, no mínimo, vai ter 1 ano para recuperar o que ele perdeu lá atrás. E assim, ó, numa época ruim, né, de emprego, esse trabalhador foi demitido, não é fácil. Eles às vezes xingam a gente e a gente tem que escutar, porque assim, ó, a gente se põe no lugar deles para ver como é que é. Pessoas que tinham filho e passando necessidade, a gente do sindicato ajudou, com cesta básica, esse pessoal, umas pessoas a gente ajudou. Então assim, ó, é difícil para a gente, né, administrar essa situação. Com certeza, é difícil para o trabalhador, é difícil para vocês enquanto sindicato, e a gente acredita, imagina que quando se abre uma empresa, né, Chico, não é isso que o empresário quer, chegar a um momento onde vai fechar as portas e não vai pagar ninguém. A gente imagina que não seja isso, mas também a gente sabe que passa por um planejamento financeiro importante e que talvez sirva de exemplo, né, para todos que nos acompanham, para os empresários que têm visto tanto desse setor quanto de outros setores, que chega um momento que tem que se repensar a atividade e para não deixar que aconteça o que aconteceu com os trabalhadores, e aí tem que vir um grupo de fora, um outro grupo eleito pelos credores para fazer essa administração judicial, acompanhado pela justiça, é bem difícil, né, Chico? É difícil, Carol. Aqui em Criciúma também a gente tem uma que no mês retrasado a gente ficou 33 dias na frente da empresa para penhorar o patrimônio também, né? E também está com recuperação judicial. Tomara que se recupere, né? E é difícil para nós aceitar essa situação, né? Porque o que a gente queria, na verdade, que a gente quer, é que quando a empresa demite, no mínimo que se respeite o trabalhador, né? Se pague as verbas rescisórias, né? Teve empresa aí que entrou também com recuperação, mas quem ela demitiu, ela pagou todo mundo. Então pagou. Agora, quando não paga e deixa o trabalhador assim, nessa situação, é difícil para nós do sindicato que tem que passar por isso. Os trabalhadores que não recebem, a situação é difícil. Imagina numa situação do país hoje, com esse desemprego, sai daqui para arrumar outro serviço aí, está levando 1 ano para arrumar outro emprego. Então é complicado e tomara que esse país dê jeito, né? Esse governo se acha uma forma, né, que eu acho que ele tem que sair, né, do jeito que está. Porque quando tiraram a Dilma para melhorar o país. E o empresário estava junto. Embora num crescimento que o país estava, o empresário estava junto para tirar a Dilma. Tirou a Dilma que o país ia melhorar. E esse país cada vez afundou mais. E agora o que é que temos que fazer? Temos que tirar, né? Porque não vamos continuar assim com esse governo que está aí, tirando os direitos dos trabalhadores e os trabalhadores perdendo o emprego, ficando aí na rua aí. Então é complicado. E até essa empresa de Criciúma, Chico, eu me lembro que a gente esteve lá no local, fazendo matéria e reportagem a respeito, e o pessoal estava, de fato, muito enérgico, porque não era o combinado, não era a promessa, pelo menos, da recuperação judicial. Mais uma vez, os trabalhadores foram pegos de surpresas com uma situação, uma determinação da empresa como essa, né? Assim eu digo, Carol, foi aos 45 minutos do segundo tempo. Porque todo o patrimônio que a empresa tinha, nós fizemos o processo judicial, penhoremos todos os bens da empresa, tudo penhorado no processo judicial. A empresa concordou, ela liberou todo esse patrimônio para ser vendido, para pagar os trabalhadores. E os maquinários que tinha lá, tinha uma empresa que já ia levar essas máquinas aí e que já ia dar emprego com 60%, 70% daqueles trabalhadores. Resolvia uma parte, né? Então a gente estava contente com relação a isso. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, eles entraram com recuperação judicial, o juiz deu uma liminar e nós não podemos mexer em nada. E daí tem que se respeitar, né? E daí está hoje, com a recuperação judicial, ela está tentando se reerguer. E agora temos que torcer para que dê certo, para que aqueles trabalhadores que foram demitidos venham a receber as suas rescisões. Então, é complicado.
E além dessas duas empresas do setor metalúrgico, você lembra de alguma outra recente que tenha dado problema assim? Ou seriam essas duas mais pontuais, Chico? Essas duas são mais pontuais porque eram as duas empresas maiores, né? Tem empresas pequenas, é faixa de 10, 12 trabalhadores, que também fechou as portas e conseguimos fazer com que eles pagassem os trabalhadores, empresas mais pequenas. A mais pontual é essas duas empresas aqui, que não pagaram os trabalhadores e entraram com recuperação. E o pessoal não entende, né? Porque na recuperação judicial não tem o que fazer. O juiz determina um administrador, esse administrador vai administrar a empresa para tirar ela dessa situação que ela se encontra e não tem como o sindicato fazer nada, porque assim, ó, lá nessa empresa, quando estava lá, a justiça deu uma decisão ali de que o interdito proibitório, de que se o sindicato fizesse qualquer coisa, a multa era de 50 mil por dia. Então, olha só, 50 mil por dia. Se nós ficássemos lá como nós ficamos esses 30 dias, se a gente fizesse alguma coisa de anormal, nós fechávamos o sindicato, né? Não tinha como pagar essas multas. Mas correu tudo certo, deu tudo certo, e agora temos que torcer para que esses trabalhadores que estão lá, que não receberam, que venham a receber, né? E Chico, você percebe, a gente falou um pouquinho antes a respeito disso, mas esses que estavam nessa empresa antes da recuperação judicial, na própria do Caravaggio, que pelo que você falou, já começou a fazer uma readmissão, e provavelmente muitos daqueles ex-trabalhadores voltaram, né, às atividades, mas a gente tem ainda muita gente, então, procurando emprego nesse setor no dia de hoje, nessa época do ano? Tem, Carol, assim, ó, muitos daqueles já estão, né, no outro mercado de trabalho, né? Mas muitos daqueles estão aí procurando emprego, trabalhando por conta, servente pedreiro, que eu vejo muita gente falar para mim, Chico, eu estou quebrando galho, estou trabalhando de servente com meu sogro, com meu pai, ou com meu... Então assim, estão se virando, né? Até que não arruma um emprego, a gente tem que trabalhar, tem que achar um jeito para trazer a comida para a casa da gente, né? Então tem muita gente aí fora trabalhando por conta, até que a economia melhore, né? E as empresas começam a trazer esse pessoal de volta para o mercado de trabalho. Mas acho que a gente não pode perder a esperança, até porque o sindicato, o setor, né, dos metalúrgicos aqui na nossa região é um setor muito forte. Como você falou no começo, tem mais de 1000 empresas, das menores às maiores. E a hora que o país voltar a se reerguer, eu acho que o setor aqui na região volta a ter aquela característica muito forte e muito visível como teve durante muito tempo, né, Chico? A gente espera que o mercado melhore, né, para absorver essa mão de obra que está aí parado, né? Eu acredito que vai passar ainda esse ano, né, essa situação, nós vamos passar, né? Mas eu acredito que se definir a questão do governo federal, essas coisas começam a fluir, né? Porque quem tem dinheiro hoje tem medo de investir, por conta disso, né? A hora que a situação ser definido, aí eu acho que as coisas, a tendência é começar a caminhar. Vamos torcer por isso, então, né? Vamos torcer e agradecer a Deus que ilumine esse pessoal aí para que esse país é muito grande, esse país tem muita gente trabalhadora e precisa ser respeitado. E Chico, só antes de nós encerrarmos, eu queria que você repetisse para a gente o endereço do sindicato, o telefone. A gente sabe que o site de vocês é bem movimentado. Antes de entrar no ar, ainda olhei e falava sobre questões de discussões hoje em Brasília. Eu acho que isso é importante, que a gente tem que acompanhar também o cenário nacional. Mas, para às vezes, algum metalúrgico, alguém que é do sindicato, da indústria do sindicato das máquinas, para poder acompanhar um pouquinho, conhecer melhor o sindicato e ter essa ligação mais estreita, né, com vocês que representam o setor diretamente. Carol, assim, não tem como não saber onde é que é o sindicato. O sindicato é ali perto do Majestoso, do campo do Criciúma. Quem vai no jogo passou por ali, Quem vai né? no jogo passa na frente da nossa sede. Uma sede bonita que a gente fez ali, né? Verdade. Está ali aguardando para o associado ir no sindicato. Qualquer informação, chega no sindicato. Temos o nosso pessoal ali, a secretária, o nosso secretário, nosso pessoal que está ali. Qualquer informação chega no sindicato. Não tenha medo, o sindicato é a casa do trabalhador. Então não precisa, qualquer problema que tiver, vem no sindicato, vem conversar comigo, vem conversar com o pessoal que está ali, para a gente, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, com certeza. Com
certeza. Chico, mais uma vez, muito obrigada. A gente deseja boa sorte nessa negociação com o Sindimac. Vamos torcer para trazer uma notícia positiva para os trabalhadores nas próximas semanas por aqui. Então, muito obrigada. Um bom trabalho para você e para toda a categoria. Obrigado, Carol. Obrigado pelo espaço aqui, né? E convidar os metalúrgicos, a hora que o sindicato chamar para uma assembleia, vamos lá, vamos conversar, vamos discutir, vamos ver o que é que a gente vai fazer dessa negociação. Os trabalhadores junto com a gente, fortalece a gente na negociação. Então, verdade. Agradecendo aqui o espaço da TV Litoral Sul, né? E uma boa noite para todos os metalúrgicos e toda a categoria dos metalúrgicos de Criciúma e região. Tá certo, muito obrigada. Esse é o Francisco Pedro dos Santos, o Chico, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, falando conosco nesse primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre FGTS, vamos falar sobre reajuste para o Sindicato da Construção Civil. Tem muita informação também de Brasília a respeito das negociações sobre a reforma trabalhista e previdenciária. É daqui a pouquinho, não saia daí. Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então, eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então, eu queria agradecer vocês. Então, por isso que eu estou aqui agradecendo. E eu faço de tudo para... Assim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito para comprar Draguinho. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha ao vivo todas as quartas-feiras, das 6 às 7 horas da noite, aqui na TV Litoral Sul, é o canal 20 da NET. E você também pode nos acompanhar pelo nosso site, tvlitoralsul.com. Você nos assiste ao vivo ou assiste, então, a partir de amanhã, o nosso programa. Ele fica disponível para você. Se teve alguma dúvida, se quer rever alguma entrevista, é só acessar nosso site. O material fica à sua disposição. Lembrando que você que quer ver a sua categoria por aqui, quer ver o seu colega de trabalho, a sua reunião da empresa, só mandar para a gente um recado. Pode ligar para a gente aqui, mandar um WhatsApp para o telefone da TV também, ou entrar em contato pelo nosso e-mail que aparece aí na sua tela ao longo do nosso programa. Vai lá, manda o seu recado, sua sugestão de assunto, sua sugestão de tema, que a gente vai ter o maior prazer em trazê-lo aqui para a discussão com você, que é o nosso público interessado, você, trabalhador de qualquer categoria. A gente tem interesse em trazer aquilo que é de melhor na questão de informação e de serviço para você.
Olha, na sexta-feira passada aconteceu uma mobilização em todo o Brasil, o chamado dia de greve geral. Mais uma vez foi realizado, já é a 5ª mobilização somente do primeiro semestre de 2017. E essa mobilização reuniu centenas de pessoas aqui na região sul. Você vai ver imagens aí desse protesto que reuniu principalmente pessoas da região de Criciúma, Tubarão e em Araranguá. Mais de 300 pessoas fizeram essa passeata que começou às 9 horas da manhã em frente à sede do INSS e se estendeu ao longo de todo o dia. Também a gente teve mobilização com protesto, com faixas, cartazes, gritos. O pessoal alertava principalmente contra a reforma previdenciária e a reforma também trabalhista que vai trazer, para nós brasileiros uma série de problemas e uma série de mudanças, se aprovadas, como já estão em tramitação no Senado. Por volta das 10h30 da manhã, esse grupo que você vê aí bloqueou 2 faixas da BR-101 na região de Maracajá, na comunidade de Lauro Carneiro. E esse bloqueio durou até o meio-dia, formando alguns quilômetros de fila, tanto no sentido norte quanto no sentido sul. Essa foi a 2ª vez que houve interdição da BR-101 neste ano. E aí você vê imagens também da mobilização que reuniu principalmente mineiros e fechou a BR-101 na altura de Morro da Fumaça. Esse trecho também foi bloqueado por volta das 10h30, 11 horas da manhã, só que a manifestação em Morro da Fumaça se estendeu por mais tempo. Era no meio da tarde já quando a polícia negociou, então, com o grupo, com os sindicalistas, com os trabalhadores, a liberação da rodovia, mas muita gente ficou bastante tempo parado e a intenção, segundo o movimento sindical, foi de parar a rodovia porque é pela rodovia que há escoamento de produção. E escoando a produção é que o empresariado acaba tendo lucro, então foi uma tentativa de atacar as empresas para que elas repensem também a reforma trabalhista e fiquem do lado do trabalhador, segundo nos falou o movimento sindical. E você vê aí, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local também, eles atearam fogo em pneus e bloquearam as 2 partes, os 2 sentidos, da BR-101, tanto na região de Maracajá, das 10 da manhã ao meio-dia, e já em Morro da Fumaça, entre 10h30 da manhã e 3 horas da tarde. Olha, outra informação importante é com relação ao reajuste dos trabalhadores da construção civil. Foi definido o reajuste salarial em 4%, que é referente à inflação, ao INPC desse período. O repasse, então, vai ser de R$ 1.990 para os profissionais que têm algum tipo de certificado, algum tipo de curso. Já aqueles sem curso recebem R$ 1.790 pelos próximos 180 dias e depois, então, de 6 meses, eles passam automaticamente para o salário base de R$ 1.990. Os serventes de até 60 dias vão receber R$ 1.390 e após esse período, então, chega a R$ 1.500 o salário. O acordo é que a diferença de maio será repassada na folha agora do mês de junho, que vai ser paga ainda essa semana até sexta-feira. Ficaram acordadas também a manutenção do fornecimento de marmita no preço de R$ 2,00 por trabalhador e a distribuição gratuita de cesta básica todos os meses. Na avaliação do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas e da Construção Civil, que é o Itacídio Sá, já esteve conosco inúmeras vezes por aqui, ele acredita que a negociação não foi positiva, já que o cenário econômico e político também não está positivo e eles esperavam mais do que a inflação, esperavam um ganho real. E aqui na região somente são cerca de 2.000 trabalhadores e a data base da categoria era 1º de maio. O reajuste, então, já foi firmado, não se alongou por muito tempo, dia 1º de maio, foi fechado agora no início de junho, no final de maio, e vai ser, no final de junho vai ser paga no início de julho aos trabalhadores. Situação, então, resolvida no Sindicato da Construção Civil, que parece que volta a crescer, volta a empregar aqui na região, em todo o Brasil. Era um sindicato muito importante, muito representativo a categoria aqui na nossa região, mas nesses últimos 3 meses a gente teve uma série de demissões. Teve o caso da Criciúma Construções também, que deixou mais de 500 trabalhadores na rua, sem emprego, sem salários. E isso, claro, acabou afetando muito o setor, que parece se recuperar. Mas aí a gente teve essa negociação, somente o repasse da inflação foi garantido pela classe patronal aos trabalhadores, com essa negociação mediada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e dos Ceramistas aqui de Criciúma e região.
Olha, uma outra informação importante é para você que tem direito a receber as contas inativas do FGTS. A Caixa Econômica Federal anunciou no início dessa semana que vai antecipar o calendário. É que quem é nascido em dezembro e tem esse direito de receber as contas inativas, receberia somente a partir do próximo dia 14, o outro sábado. E agora a Caixa antecipou esse pagamento para este sábado, dia 8. Então, muita gente deve procurar as agências da Caixa Econômica. Você vê aí o calendário, ó, quem nasce em 10 de março, recebe em 10 de março, quem nasce em janeiro e fevereiro. A partir do 10 de abril foi liberado para os nascidos em março, abril e maio. Dia 12 de maio foi liberado para os nascidos em junho, julho e agosto. O último 16 de junho foi liberado então para os nascidos em setembro, outubro e novembro. E 14 de julho seria a liberação para os nascidos em dezembro. Mas a Caixa antecipou, isso acontece nesse sábado, dia 8. Mas independente do mês de nascimento, quem tem esse direito tem um prazo máximo. O calendário é assim, para você saber a partir de que dia pode sacar o benefício. Mas tem um valor, uma data limite, e essa data para todos é o dia 31 de julho. Então, para fazer o saque, você que passa a ter direito a partir de sábado, de todos os nascidos em todos os meses passam a ter direito a esse saque, tem somente até o dia 31 desse mês. E para fazer o saque precisa então que o trabalhador vá até uma casa lotérica ou uma agência da Caixa Econômica Federal, leve um documento de identificação com foto, a carteira de trabalho e o cartão cidadão, se ele tiver já nesse cartão cidadão. Geralmente quem já passou por uma demissão, vinda com seguro-desemprego, tem esse cartão. Os valores acima de R$3.000 só podem ser retirados nas agências bancárias. Mais de 2.000 agências vão abrir neste sábado, entre as 9 horas da manhã e as 3 horas da tarde, para facilitar esses pagamentos. Em Santa Catarina, 136 mil trabalhadores estão aptos ao saque agora dos nascidos em dezembro. E a Caixa estima o saque de mais de R$175 milhões somente neste último lote aqui em Santa Catarina. Então, é uma informação positiva. Você é trabalhador, já deve saber a essa altura se tem ou não tem direito, mas se você tem alguma dúvida, vá lá na internet, coloca lá no buscador, no Google, contas inativas FGTS. Vai abrir o site oficial da Caixa, verifique se é o site oficial da Caixa Econômica Federal, é caixa.com.br/contas inativas. E aí eles vão pedir a sua data de nascimento, o seu CPF e o número do PIS. O número do PIS está lá na primeira página da sua carteira de trabalho. Você insere as informações e vai dizer se você tem ou não direito a esse abono, né? Essas contas inativas do FGTS. O que é uma conta inativa? Se você já pediu demissão por alguma vez e acabou não recebendo, não fazendo nenhum tipo de acordo, como popularmente é chamado, e se você já foi demitido por justa causa e não recebeu aquelas multas, o FGTS recebeu só os valores referentes ao salário, você provavelmente tem uma conta inativa na Caixa. O dia que você se aposentar, esse valor vai estar lá junto com o seu FGTS dos demais anos, das demais empresas trabalhadas, para que você saque. Como a gente está no momento de crise, o governo resolveu abrir a possibilidade de as pessoas sacarem esse valor, mesmo sem uma nova demissão, mesmo sem uma situação de aposentadoria, por exemplo. Você pode utilizar esse FGTS agora, pode sacá-lo, fazer quitação das suas dívidas, você pode fazer compras, o que você entender com o seu dinheiro. Mas se você não tiver esse desejo, tem uma conta inativa, mas não quer sacá-la, não tem problema. A partir do dia 31 de julho, ela volta lá para a sua conta de FGTS e só vai ser acessada no momento em que você passar por uma demissão ou solicitar talvez por um financiamento de uma residência, por exemplo, ou se aposentar. Se você tem interesse nesse recurso e tem esse recurso disponível, não pode passar do dia 31 de julho, senão ele fica congelado, entre aspas, novamente. Então, até dia 31 de julho, vá até a Caixa Econômica Federal. Aliás, aproveite o sábado, porque o sábado é o dia específico para essa questão do FGTS. Você pode ir na segunda, pode ir na terça, pode qualquer dia da semana, mas você vai ser atendido com a demanda normal do dia a dia, com muitas dúvidas, né, que as pessoas têm, os trabalhadores vão fazer algum serviço na Caixa. Se você for no sábado, nesse sábado, dia 8, todas as pessoas que estiverem lá estarão aptas a responder suas dúvidas sobre o FGTS. Não tenho certeza, não consegui ver na internet, não sei, eu acho que eu tenho direito, mas eu não tenho certeza.
Pega seu cartão cidadão, pega sua carteira de trabalho, pega um documento com foto e vá até a agência no sábado. Você vai ser super bem atendido, eu tenho certeza, porque o pessoal da Caixa aqui de Criciúma e região tem feito um excelente trabalho e vai tirar todas as suas dúvidas para você posteriormente, ou no mesmo dia talvez, fazer esse saque, se assim você entender por bem. Não é obrigado fazer esse saque das contas inativas se você tiver essa necessidade. E já fica uma dica aqui também, né? Se você vai sacar esse dinheiro, use de forma consciente, verifique as suas dívidas, a sua conta lá do cartão de crédito, essa história do rotativo que confundiu muita gente. Rotativo do cartão é uma dívida sim, e vá lá, peça ajuda, converse em casa, coloca tudo na ponta do lápis que com certeza vai ajudar você a trabalhar esse recurso com bastante consciência. Se você não tem esse recurso disponível, pode até aproveitar aí na Caixa e verificar se o seu FGTS da empresa onde você está atuando agora, esse fundo de garantia por tempo de serviço, está sendo depositado de forma correta, está sendo depositado em dia pela empresa. Outra informação importante também vem do Senado. A gente vai acompanhar a partir de agora um VT da TV Senado que fala sobre as reformas trabalhistas e previdenciária. Em reunião, os líderes e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, definiram um calendário de discussões e de votação da PLC 38 de 2017 no plenário. A gente vai ter discussão nessa hoje e amanhã e provavelmente a reforma vai ser votada na terça-feira e é o que a gente acompanha agora. Situação, então, que está sendo discutida no Senado, a partir de terça-feira deve entrar em votação. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos falar sobre uma pesquisa que mostrou que mulheres trabalham mais e recebem menos, e os dados são do IBGE. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Jornal do Trabalhador. A igualdade nos une. O sindicato nos fortalece. O Sindicato da Alimentação faz de cada associado o seu maior patrimônio. Estaremos sempre presentes na luta para proporcionar a cada trabalhador mais dignidade, melhores salários e melhores condições de trabalho. Foram 27 anos de muitas lutas e conquistas. Muito se fez e muito ainda há de se fazer. A união que nos alimenta é o desejo incansável de proporcionar à classe trabalhadora dias melhores, com mais inclusão e respeito por parte da classe patronal. Pois, para o Sindicato da Alimentação, participar, representar e contribuir com o nosso associado é resgatar nossa história e valorizar ainda mais o nosso futuro como trabalhadores e trabalhadoras. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Sintiacre, 27 anos em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Queria agradecer a você, Rô, Jaque, Rê, Jussara, Denise, Paulo, Nina, Seu José e muitos aqueles que veio cozinhar. Então eu queria agradecer vocês por estar nos ajudando. Eu passei por muita coisa e agora eu estou aqui quase sendo uma estrela. Então eu queria agradecer vocês. Então por isso que eu estou aqui agradecendo e eu faço de tudo para... Sim, eu não sei como explicar, mas eu tô torcendo muito para comprar da vida. Se eu tivesse esse dinheiro, eu compraria. Então, obrigado por tudo mesmo. Jornal do Trabalhador. Olá, estamos de volta. Esse é o Jornal do Trabalhador. Você nos acompanha pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, e também pode nos acompanhar pelo site tvlitoralsul.com. Esse jornal é uma iniciativa do Sintiacre, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Criciúma e região. Olha, para a gente fechar a edição de hoje, duas informações
duas notícias que preocupam e chamam muito a atenção. A primeira delas diz respeito à Polícia Rodoviária Federal. Corte de gastos já está sendo definido pelo governo federal. Aliás, o governo federal já anunciou corte de investimentos na Polícia Rodoviária Federal nessas últimas horas, e isso vai afetar uma série de serviços no Brasil. A polícia, inclusive, já fez uma nota oficial informando que vai cortar uma série de serviços. Entre as suspensões estão a utilização das aeronaves da corporação e o acompanhamento com escolta de veículos com cargas excedentes. Houve ainda corte nas diárias e nos gastos de combustíveis. Esse serviço, então, que acaba alterando até o setor administrativo da Polícia Rodoviária Federal e também o de rondas. Ao todo, o governo federal suprimiu 40% dos investimentos na Polícia Rodoviária Federal e já tem gerado uma série de manifestação por parte dos trabalhadores, dos servidores da Polícia Rodoviária Federal, inclusive do sindicato que representa a categoria. Esse é o segundo corte feito essa semana pelo governo federal, que acaba afetando diretamente a população. O primeiro foi a suspensão da emissão de passaportes pela Polícia Federal e agora então corte de 40% das verbas da Polícia Rodoviária Federal. E aí a gente lembra e ressalta aqui, que a Polícia Rodoviária Federal não é uma indústria de multas, ela trabalha na prevenção, na fiscalização das estradas. Durante o ano a gente tem inúmeros feriadões. Agora em outubro, por exemplo, nós vamos ter muitas festas e feriadões aqui em Santa Catarina que levam centenas, milhares de pessoas das nossas estradas e a polícia faz a fiscalização, faz a orientação, cuida, para que o bom motorista tenha sua vida preservada e multa sim o mau motorista, aquele que dirige embriagado, aquele que ultrapassa em local inadequado, aquele que dirige acima da velocidade, porque esse motorista é um risco à minha vida, à sua vida e de todos que ocupam o mesmo veículo que a gente numa estrada federal. E a polícia, além de fazer essa fiscalização e orientação prevenindo acidentes de trânsito, a polícia ainda trabalha, claro, tirando muita coisa de circulação, como armas, drogas, munições e pessoas que tenham mandado de prisão em aberto. Porque numa blitz, uma abordagem normal, a polícia acaba verificando, consultando o nome ali do condutor, do cidadão do veículo e todos os dias a gente recebe relatórios da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina e todos os dias há prisões no estado por conta dessas abordagens rotineiras, inclusive da Polícia Rodoviária Federal. E somente no mês passado, 2 pessoas tiveram transplante de órgãos garantidos por ação da Polícia Rodoviária Federal. Aconteceram 2 casos, um de um transplante que foi feito no Hospital de Joinville e outro no Hospital de Blumenau. Era um coração e um rim, pessoas que estavam, 2 homens que estavam há muito tempo à espera desse transplante, receberam a ligação dizendo, olha, você tem 6 horas para chegar até o hospital porque a gente conseguiu um órgão compatível. E aí era um feriadão, tinha muita gente nas estradas por causa do feriadão de Corpus Christi e foi por 2 ações da Polícia Rodoviária Federal que essas pessoas chegaram a tempo no hospital e tiveram suas vidas continuadas por conta da doação desse órgão, que claro, já foi uma ação muito positiva de uma família que disse sim no momento de tão difícil, no momento de luto, de dor, e uma ação muito positiva por parte da Polícia Rodoviária Federal, que utilizou batedores, fez escolta e garantiu que esses 2 homens chegassem a tempo no hospital para fazer o transplante. Então fica aqui nossa sensibilidade à situação da Polícia Rodoviária Federal, porque são sim profissionais de extrema necessidade no Brasil, de extrema necessidade no nosso dia a dia, que estão sendo atingidos por 40% no corte de investimentos da Polícia Rodoviária Federal. Será que o governo não tem mais onde cortar? Será que não tem de onde tirar recurso para ter que tirar da Polícia Federal com a emissão de passaportes, que é um serviço que você, cidadão, paga, e da Polícia Rodoviária Federal, que também faz um serviço que a gente acaba pagando por meio das multas? Eu acredito que tenha, Então, por isso que é necessária essa pressão da sociedade. O Sindicato dos Policiais Rodoviários já se organiza também. Para a gente fechar, uma pesquisa do IBGE mostrou que mulheres receberam 23,6% a menos do que os homens em 2015. Essa notícia é da Agência Brasil e os dados apontam então que os homens receberam em média R$ 2.708,22 e as mulheres R$ 2.191,59. O levantamento foi divulgado hoje pelo IBGE. Em 2015, o país tinha 5,1 milhões de empresas e outras organizações ativas
produtivas que empregavam 53 milhões de pessoas. 46,6%, 87%, dos 46,6 milhões eram assalariados e 7 milhões eram sócias ou proprietárias. Do total de assalariados, 56% eram homens, 44% mulheres. Em relação a 2014, o número de assalariados caiu 3,6%, sendo que a queda entre os homens 4,5% e a queda entre mulheres 2,4%. Essa é a situação, então, mulheres trabalhando mais e ganhando até 23% a menos do que os homens. Quando a gente fala de igualdade, é igualdade salarial também, e isso a gente fala nas mesmas funções, na mesma carga horária, e os homens ganham até 80%, quase 80% a mais do que as mulheres desempenhando a mesma função. Então, isso é outra coisa que a gente precisa rever e acompanhar aqui no Brasil. A gente vai encerrando por aqui o nosso Jornal do Trabalhador desta quarta. A você que nos fez companhia, você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Tenha uma boa semana. A gente deseja a todos uma boa semana e quarta-feira que vem estaremos de volta. Até lá, um abraço. Jornal do Trabalhador, o jornal que tem o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação de Criciúma e Região, Sintiacre.